Amém. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que nesse momento a Tua palavra possa ser revelada às nossas vidas. Possa ser revelada, Pai, aos nossos corações, de uma forma eficaz e poderosa. Que nós possamos, Pai, nesse momento Te dar espaço, Te dar liberdade, para que o Senhor possa agir com poder. Eu Te agradeço. Obrigado pela vida de cada um que aqui está nessa noite. Obrigado, Senhor, para as nossas vidas. Senhor, abençoa as nossas casas, as nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela vida do Júlio, por como o Senhor tem agido na vida dele. Obrigado por como o Senhor tem atendido ao clamor da Tua igreja. Muito obrigado, Espírito Santo, no Teu santo nome. Amém. Amém. Sabem, o dia que o Júnior passou mal, lá no hospital, uma das primeiras coisas que ele me falou, eu vou lá na igreja dar um testemunho, e é bom a gente cumprir com a palavra. Uma das coisas raras hoje é nós cumprirmos com a palavra. Vivemos numa geração onde tudo é relativo. Eu cumpro a minha palavra sim, se as coisas vão do jeito que eu desejo, se as coisas vão do jeito que eu quero. Todos nós, pelo menos a maioria, prometeu fidelidade a Deus, prometeu uma caminhada com Ele, mas muitas vezes, diante das nossas dificuldades, nós arredamos o pé. Muitas vezes a nossa mente é bombardeada de muitas mentiras. Nas quinta-feira nós estamos estudando sobre isso, sobre como aquilo que Deus tem para nós é muitas poucas vezes vivenciados pela sua igreja. As nossas mentes muitas vezes são cauterizadas pelos problemas da vida. A palavra de hoje à noite que vir ao nosso encontro sobre aquilo que é um dos maiores milagres que é necessário acontecer. Porque tem alguns milagres que são visíveis, alguns milagres eles podem ser tocados, mas o milagre que Deus fez no texto que nós vamos ler é um milagre necessário para cada um de nós vivenciarmos algo de diferente. Você que pode, abre a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. É uma história linda, é uma história extraordinária, é uma história de um milagre. E esse livro é cheio de milagres. Mas sabem, muitas vezes eu vejo que a igreja, igual eu falei, acostuma. A igreja não realiza, a igreja não vibra. A igreja, ela parece que está anestesizada. Nós não reconhecemos mais aquilo que Deus faz. E nós acostumamos com os milagres, acostumamos com as maravilhas, acostumamos com aquilo que no dia a dia Deus tem feito para a nossa vida. Nesses dias, vivi algo de muito bonito. Estava descendo as escadas, aí estava junto com o Nado. Obrigado. E aí o porteiro lá do prédio falou: olha, estou precisando de ajuda aí. Aí ele contou uma história dele lá, dizendo que alguém falou para ele que estava passando por necessidade, por algo espiritual. E vinha alguns dias que ele estava mancando, ele estava com dor na ciática, ele não conseguia nem andar direito. E aí eu falei para ele: você acredita que Deus pode te curar? Ele falou: claro. Ele falou: pode orar para mim. Ele achava, como todo mundo faz, orem para mim, aí a gente vai embora, fala: pode deixar, nós vamos orar. Ele falou: não, vamos embora, lá no prédio. Aí nós oramos e ele ficou tão feliz, tão espantado.
Ele começou a agachar e começou a ficar feliz. E começou a dizer que Deus era bom, Deus era maravilhoso. Mas a coisa que mais me deixou feliz não é isso. Porque várias vezes nós vimos Deus agir na hora. A coisa mais linda, o dia depois, a manhã seguinte, ele trabalha só a parte da tarde. A manhã seguinte, cedinho, estava lá. Eu encontrei com ele na garagem e falou: pastor, vem aqui. Deixa eu te falar, eu falei com a minha amiga, né, que o Senhor falou para mim. E aí Deus me curou, que pode orar para ela. Falou: não, sem problema. Passou 10 minutos, tocou a porta da minha casa, aqui ela. Né? Falou: pode orar para ela também, por favor? Falou: claro, pode vir. Aí ela entrou, oramos. Ela saiu e depois contou para ele: fala para ele que eu estou bem. Né? Fala para ele que passou, algo saiu da minha vida. E sabe, eu vi como o povo que não conhece a Deus, ele fica maravilhado com o agir de Deus. Nós não. A igreja não. A igreja parece que é obrigação de Deus cuidar da gente. É obrigação de Deus nos dar a vida. É obrigação de Deus estar conosco e prover para nós. E ai dele, se ele não prover para a gente. Eu fico de birra com ele. Ai dele, se há algo errado com a minha vida, eu vou xingar ele. E ele vai ver. Parece que isso é a igreja que nós estamos vivendo. Ai de Deus, se ele não me obedece na hora que eu quiser. Porque o evangelho que está sendo ensinado, o evangelho de determinação, o evangelho de eu mando e Deus obedece, o evangelho que Deus tem que me dar, porque eu sou filho dele, eu sou merecedor. Na verdade, irmãos amados, é a graça e a misericórdia de Deus que todo dia se renova sobre as nossas vidas. Algum tempo atrás nós fizemos um exercício e não sei quantos fizeram ele, quantos conseguiram vencer esse desafio de 21 dias de gratidão, onde todo dia nós deixamos de lado a murmuração, o desânimo e dizemos: Senhor, eu te agradeço por algo. E a cada dia nós escolhemos algo para agradecer a Deus. E como aquilo muda o nosso humor, muda o nosso bem-estar. E o texto que nós vamos ler nessa noite é um texto extraordinário. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8 diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: eu montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhe: vocês não me apontarão qual dos nossos estão do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala no teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, ele viu uma tropa com carros e cavalos de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja.
Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. É uma história bonita, mas que me revela algo de tremendamente maravilhoso. Tem várias coisas que podemos aprender nessa história, várias lições que podemos extrair desse texto. Mas o milagre maior, a necessidade maior do ser humano que eu vejo aqui, é algo que talvez nós não conseguimos enxergar. Algo havia acontecido. Israel vivia um dos momentos mais críticos da sua história. Os sírios estavam invadindo toda hora Israel. E a Bíblia diz que havia um homem de Deus. E quando existe a presença de Deus em um lugar, tudo é diferente. O homem de Deus, Israel, é sinônimo da presença do Senhor. O homem de Deus, no meio do povo de Deus, é sinônimo da proteção, da direção. Que Deus não se esquece, que Deus não nos deixa, que Deus não nos abandona. E o texto aqui diz que o rei da Síria, ele estava furioso, ele estava bravo, ele estava com vontade de matar esse homem. Sabe, não me espanta o fato que o inimigo está bravo com a gente. Não me espanta o fato que o inimigo, ele quer nos destruir. A Bíblia deixa isso bem claro. João 10:10 diz que o ladrão veio a esse mundo, o ladrão tem uma missão, e a missão dele é roubar, matar e destruir. Deixa eu te falar algo, você não precisa de nenhuma profecia que venha a você e diz: o diabo está furioso com você, o diabo quer te matar. Está aqui. Se o inimigo não investe contra a tua vida, algo está errado. Se o inimigo não investe contra a tua vida, é porque talvez você já pertence de alguma forma a ele. Se o inimigo significa que a tua vida vale muito pouco, mas não é assim. Não se espante se o inferno te ameaça. Não se espante se as crises e os problemas, eles vêm contra a tua vida. O apóstolo Paulo diz um dia: irmãos queridos, considerem coisas de grande alegria as provações que vêm a vocês. É loucura, não é? Mas Paulo diz que não, porque diz que essas provações, elas servem para nos formar. Essas provações, elas servem para nos mostrar o poder, o amor, o carinho, a misericórdia, a graça de Deus sobre e para a nossa vida. E a Bíblia diz que o rei estava muito nervoso. O rei estava muito bravo com a Síria, o inimigo, e queria atacar Israel, queria destruir Israel. Mas Deus revelava para Eliseu todas as vezes quais eram as estratégias do inimigo. Ponto que ele deseja investir pesado. Ele exige ir contra Eliseu com um exército enorme. A crise estava instaurada. Sabe, todos nós crises. Mas é importante nessa noite entender que Deus cuida da gente. Pouco antes desse milagre que eu vou contar para vocês, a Bíblia diz que Eliseu estava em um lugar, e os discípulos dos profetas estavam num lugar muito apertado. Eles precisavam ampliar o lugar, precisavam crescer. E aí começaram a trabalhar, e a Bíblia diz que aconteceu algo de esquisito. Um desses profetas, um desses discípulos aí, diz que deixou cair um machado dentro da água. E aí ele correu para Eliseu e falou: Eliseu, o meu machado caiu, ai de mim, era emprestado. É um problema grande ou um problema pequeno? Grande ou pequeno? Pode falar. É pequeno.
um machado caiu na água. Você vai no profeta porque o machado caiu na água? Mas a Bíblia diz que Eliseu foi lá com o discípulo e falou: onde que caiu? E aí o discípulo indicou o lugar. Ele pegou a vara, jogou dentro da água, e aí diz que o machado começou a flutuar. O que isso me ensina? E que para Deus não importa se o nosso problema é grande ou pequeno, Ele se importa com a gente. Parece que Deus estava muito à toa, não é, nesse dia, para resolver fazer esse milagre? Fazer flutuar um machado da água, perdido. Parece que Deus não tinha nada a fazer. Vamos fazer um milagre aí para mostrar que sou Deus. Não, na verdade, é Deus que me ensinar que não importa qual é o meu problema, se for grande, se for pequeno, não importa o que os outros pensam que o meu problema é, o importante é que Deus se preocupa comigo. Eu tenho que entender isso nessa noite, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando aqueles que o amam. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida nessa noite, e não importa qual for o problema, não importa o que os outros pensam que o teu problema é, Deus olha para a tua vida com amor e compaixão. A crise estava instaurada. Versículo 14 diz isso. E ele enviou uma grande tropa com cavalos, carros de guerra. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. E assim que muitas vezes nos sentimos cercados. O inimigo, ele luta com todas as suas forças contra nós. Nos sentimos encurralados, nos sentimos num beco sem saída, nos sentimos apertados. A Bíblia diz: Ele nos rodeia, Ele nos assedia. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso redor, rugindo, tentando nos devorar. Às vezes, o teu pecado tem te encurralado. Às vezes as tuas culpas, o peso daquilo que você fez, tem colocado sobre você um peso enorme. Às vezes o mundo, às vezes o inimigo, sei lá, qual foi e qual é o motivo do teu desespero. Porque a Bíblia diz isso, que nesse lugar houve um momento de desespero. Versículo 15 fala assim, que o servo do homem do Senhor se levantou e disse: ai, meu Senhor, o que faremos? Há desespero naquele servo, naquele rapaz, há desespero no meio do povo do Senhor. O que é desespero? É falta de esperança. Desespero é dar lugar à dúvida na nossa mente, no nosso coração. Desespero é deixar de acreditar que Deus está conosco. Passamos, eu e você, por muito desespero na jornada cristã. E é hora, hoje é hora de eu aprender a lidar com essa situação. Hoje é hora de eu aprender a lidar com essa pergunta: o que faremos, Senhor, diante dos problemas da vida? O que faremos, Senhor, diante daquilo que está apertando o meu coração? O que faremos, Senhor? Deus quer responder a tua pergunta. O problema é isso, que muitas vezes eu pergunto a Deus, mas eu não escuto a resposta. Porque eu grito alto, eu clamo alto, falo alto com Ele, e Deus quer me responder. Hoje é noite de resposta. Hoje é noite de Deus falar ao teu coração. Por isso, em nome de Jesus, leva cativo todo o teu pensamento a Cristo. Diga: Senhor, acalma minha alma, Senhor, acalma minha mente, porque eu quero escutar a tua voz. É necessária uma renovação da nossa mente nessa noite, para Deus falar com a gente. Romanos 12 diz que eu e você não experimentamos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, porque a nossa mente está corrompida e cheia de mentiras. A nossa mente está cheia de dúvida, por isso nós não conseguimos vivenciar aquilo que Deus tem para a gente. Por isso eu venho passar por essa renovação. Dizer: renova minha mente, minha alma, me ajuda a acreditar. Quando eu olho para as personagens bíblicas, eles são exemplos para mim,
que diante de dificuldades há esperança, porque o mesmo Deus que agia ontem, irmãos, Ele age hoje e é poderoso para agir amanhã. Mas muitas vezes, como falamos alguns domingos atrás, igual Marta, nós somos capazes de acreditar no passado. Quando Jesus falou para Marta, Ele chegou lá e falou: Marta, onde está o irmão? Marta falou: se eu tivesse estado aqui ontem, ou 4 dias atrás, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, Marta acreditava que Deus, há 4 dias, era poderoso para curar Lázaro. E Jesus fala: não, Marta, agora eu estou aqui, eu sou a ressurreição. E Marta fala: é verdade, Senhor, eu acredito que um dia o meu irmão vai ressuscitar. Mas assim como Marta, nós acreditamos que Deus poderia fazer um dia, que Deus vai fazer outro dia, mas hoje Deus não pode. Hoje Deus é limitado. Hoje Deus está amarrado. Hoje Deus está preso. Chega, derrubamos toda a fortaleza que se levanta acima de Deus nessa noite, e creia que Deus é poderoso para fazer. Moisés havia acabado de libertar o povo do Egito. Deus tinha usado do sobrenatural para dobrar o exército mais poderoso do mundo. 10 pragas para acabar com o Egito. 10 eventos sobrenaturais para dizer a Faraó: eu sou Deus e você não é ninguém. Eu sou Deus e você não tem nenhuma força sobre mim. Mas mesmo assim o inimigo quis tentar Deus. Mesmo assim o inimigo quis tentar acabar com o povo de Deus. E a Bíblia diz que saindo do Egito, chegando no Mar Morto, o faraó com o exército correu atrás do povo de Israel. E quando Moisés viu aquilo, ele viu com o mar diante e com o exército inimigo atrás. Aquela era a hora do desespero. Aquela era a hora de dizer: o que faremos, Senhor? Mas a Bíblia diz que ele levou os olhos e disse: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, como o Senhor os humilhou, os envergonhou, como o Senhor até agora esteve conosco, continuo precisando da tua força, do teu sobrenatural. Falou com Moisés: Moisés, nem preciso clamar a mim, porque eu já falei. E a Bíblia diz que fiel e aquele que prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Moisés há uma só coisa a fazer: diga ao povo, marche. E assim o povo começou a marchar, e de forma extraordinária o mar diante deles. Era a hora do desespero, mas a atitude de Moisés foi diferente. Era a hora do desespero para o exército de Israel, quando todas as manhãs, durante vários dias, mais de meses, um homem somente, um homem gigante, os ameaçava, dizendo para eles: não é Israel nenhum homem capaz de lutar contra mim, que sai agora. E a Bíblia diz que o exército de Israel estava amedrontado. Mas um dia um rapazinho, levando pão para os irmãos, escutou esse cão gritar, escutou esse filisteu ameaçar as tropas do exército do Senhor. E disse: como que pode? Como que nós somos de Deus e estamos parados? Como que pode que nós somos de Deus e estamos amedrontados? E assim Davi fez aquilo que ninguém era capaz de fazer. Tirou o desespero do coração dele, deixou o desespero de lado e disse: olha, eu vou enfrentar você, e hoje mesmo Deus vai mostrar que é um Deus em Israel. Hoje mesmo as aves do céu vão comer o teu cadáver. E assim que Davi enfrentou Golias e o venceu. No meio da adversidade, no meio da crise, Deus quer me ensinar e te ensinar algo. Versículo 16
diz assim: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco. Deus, nessa noite, deseja que a igreja dele possa relembrar que Deus está sempre presente. Jesus um dia disse: não temas, porque eu estou com vocês todos os dias. Jesus não disse que Ele está com você somente quando está tudo bem. Jesus não disse que Ele está com você somente quando você não precisa. Jesus está comigo e com você todos os dias. Mas às vezes esquecemos. Às vezes a nossa mente nos engana. E o pai da mentira consegue nos convencer que Deus nos abandonou. O pai da mentira consegue nos convencer que nós estamos sozinhos. O pai da mentira consegue nos convencer que Ele não está mais com a gente. Mas a Bíblia diz de uma forma bem clara: olha, maior é aquele que está com você daquilo que está no mundo. Igreja, que você nessa noite possa entender que Deus está contigo. Mas eu quero falar a você qual é o maior milagre que aconteceu nessa história. E qual é o maior milagre que precisa acontecer com você e comigo. Talvez você, olhando a história, diz: o maior milagre que Deus mandou carros e cavalos de fogo. O maior milagre é que Deus humilhou o exército da Síria. Isso já estava no programa. Isso já estava planejado. Aliás, a Bíblia diz que Deus nunca mandou carros e cavalos. Eles já estavam lá. O versículo 17 é bem claro. Dizer, qual foi a oração do profeta? Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Qual era o problema? O problema não era que Deus os tinha abandonado. O problema não era que o inimigo estava furioso. Não era que havia cavalos cercando aqueles homens. O problema é que o moço de Eliseu não conseguia enxergar Deus presente na vida dele. O problema é que ele estava com os olhos fechados. E assim é a nossa vida. Muitas vezes nós conseguimos enxergar Deus presente. Nós não conseguimos enxergar Deus conosco. Nós não conseguimos enxergar que Deus está lá. Repito, a Bíblia não fala que Deus mandou. O profeta orou: Senhor, por favor, eu estou precisando de carros e cavalos, manda eles para derrubar a Síria. Senhor, eu estou precisando de fogo, manda fogo para queimar esses homens. Não, ele orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que tu sempre és fiel, ele veja que tu já está conosco, ele veja que o Senhor não nos abandonou, ele veja que tu és poderoso. Minha oração para você nessa noite: Senhor, abre os olhos deles para que eles te vejam, para que eles te enxergam, para que eles entendam que o Senhor sempre está presente. Não precisou de nenhum milagre nessa situação. Nenhum milagre aconteceu externamente. O milagre foi aqui, dentro da vida do moço. Os olhos dele se abriram. Diga: Senhor, faça um milagre na minha vida nessa noite. Abra os meus olhos. Existem cataratas que estão nos impedindo de enxergar. Existe um véu nos nossos olhos, o véu da preocupação, o véu da dor, o véu da mentira, que nos impede de ver que Deus sempre está conosco. E tudo que nós conseguimos ver, o inimigo bravo, o inimigo furioso, Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos dele. Quantos estão presos
como pássaros numa gaiola aberta. Tem muita gente que está preso igual um pássaro numa gaiola aberta. Ele tem tudo, mas está lá limitado. A Bíblia diz que aquele que espera no Senhor, eles renovam as próprias forças e voam altos como águias. Amados, que a tua esperança nessa noite esteja no Senhor, para que você enxergue lugares que nunca enxergou, para que você voa em atitudes que nunca você voou. Mas repito, a tua atitude que determina a tua altitude. Aquilo que você decide fazer, aquilo que você decide acreditar. Porque sabe, a fé, ela é racional. A fé é uma decisão, é uma escolha. Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é a escolha em quem você vai acreditar. A fé é a escolha a quem você vai dar ouvido. Porque do mesmo jeito que Deus fala contigo, dizendo: eu estou com você, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, eu te dou força, eu vou romper toda a barreira. Do outro lado, o inimigo diz: você está sozinha, Deus te abandonou, você não vai conseguir, você não presta, você vai ser derrotado. Agora a fé, escolher em quem eu vou dar ouvido. E quando eu olho o lado certo, aí ela diz que ela vai me alimentando, e os meus olhos vão se abrindo, eu vou enxergar Deus e o alto e sublime trono. Igual a Isaías, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono. Havia crise no mundo, havia morte no mundo, havia desespero no mundo, mas Deus está trono. Não importa o que aconteça ao nosso redor, Deus continua sentado no trono, alto e sublime, e anjos e serafins e querubins declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nada o abala, nada o assusta, nada o apavora, Ele continua reinando. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar. Deus, abre os nossos olhos para que nós possamos acreditar que nada é impossível àquele que crê. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos olhar para a Tua Palavra, que nos consola, nos dá esperança, nos dá força, nos dá sabedoria. No meio da confusão, no meio da adversidade, Deus estava lá presente. Que os seus olhos se abram nessa noite, e você possa enxergar a carruagem de fogo ao teu redor. Você possa enxergar o anjo do Senhor lutando para você. Você possa enxergar Deus sempre presente para a tua vida. É necessário nessa noite uma mudança de mentalidade. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele fez outra oração e disse assim: olha, Senhor, fere esses homens de cegueira. Então o Senhor os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Quando nós somos cegos, nós somos vítimas fáceis. Deus nos mostrou isso. Falou: olha o milagre que Deus fez no moço de Eliseu. É o milagre contrário que fez no povo, para nos mostrar o que a cegueira faz. Olha aqui, Eliseu lhe disse: este é o caminho, nessa é a cidade que procuram, siga-me, e eu os levarei ao homem que você está procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Obrigado, Júnior. E quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: vamos matá-los, meu pai? Devo matá-los? Olha aqui, quando nós estamos cegos, somos vítima do inimigo. Somos presa fácil do inimigo. Mas olha o que Deus nos ensina. Como eu venço o mal? Como que eu venço o mal?
Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada ou com o arco. Ordena que lhe sirvam comida, bebida e deixem que voltem para o seu senhor. O rei preparou um grande banquete, serviu para eles e eles voltaram para o senhor deles. E outra lição para a nossa vida: tira do teu coração sentimento de vingança. Tira do teu coração tudo aquilo que não é de Deus. A Bíblia diz: nenhuma raiz de amargura esteja no vosso coração. Nada que não é de Deus esteja de vocês. O exército dos inimigos desceu pela peleja para atacar para a batalha. Porém, Deus usou Eliseu para nos dar outra lição. Para nos dar. Deus fala: olha, toda arma forjada contra você não prosperará. Não tenha medo. Não tenha medo do que o mundo planeja contra a tua vida. Se você está na sombra do Todo-Poderoso, você vai descansar nele. Não tenha medo de quais são as ameaças do mundo. Não tenha medo do que dizem contra a tua vida. Se você está na sombra do Todo-Poderoso, Ele te dará descanso. Não tenha medo. E mais do que isso, mostre amor. Mostre misericórdia. Mostre perdão. Para que a obra de Deus possa ser completa na tua vida. Para que você seja alguém diferente. Deus te dará vitória sobre os teus inimigos. Mas que sentimentos de vingança nunca pertençam ao teu coração. Eu quero nessa noite te dizer: o Senhor quer abrir os teus olhos. Este é o maior. Deus não precisa te curar, porque já te curou. A Bíblia diz que lá naquela cruz, Ele levou sobre Ele todas as nossas doenças. Deus não precisa te libertar, porque Ele já te libertou. Deus não precisa fazer mais nada na tua vida, porque Jesus na cruz gritou em voz alta: está consumado. Não tem mais nada a ser feito. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, eu e você somos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Está feito. A palavra de Deus é sim e amém. Falamos quinta-feira. Uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida é uma palavra muito pequena, formada com 3 letras apenas. Mas Deus me ama, mas Ele esqueceu de mim. Deus é poderoso, mas na minha situação não sei se Deus pode fazer. Olha, Deus Ele prometeu, mas os mais atrapalham a nossa vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é sim e amém. Não tem dúvida, quando Deus fala, Ele cumpre. Nada pode impedir. A Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar o que está consumado. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar uma cruz vazia, onde nem a morte tem poder de te deter. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar um túmulo sem corpo, porque o meu Deus, Ele ressuscitou, Ele está aqui, Ele é poderoso. Abre os meus olhos, Jesus, nessa noite. Onde está a Síria? Onde está o teu inimigo? Ele não tem poder sobre a tua vida. Se você deixar o Senhor abrir os seus olhos,
você vai sair vencedor nessa noite. Se você deixar o Senhor abrir os teus olhos, você não terá mais medo deles, mas passará a confiar no teu Deus. É engraçado que quando Deus abriu os olhos do moço, o exército inimigo não sumiu, ele estava ainda lá. É engraçado que quando Deus abriu os olhos do moço, o exército do inimigo não desapareceu, ele estava ainda lá, cheio de cavalos, cheio de cavaleiros, cheio de soldados, pronto a derrubar aquele moço. Mas agora a visão dele era diferente. Ele não enxergava o problema, ele enxergava os carros e os cavalos do Senhor ao redor. Quando eu olho para Deus, o problema não some, o problema não desaparece, e que eu dou mais poder àquele que está comigo daquilo que é o meu problema. Muitas vezes nós queremos que o problema desapareça. Deus não faz mágica. Tem coisas que eu preciso passar, tem coisas que eu preciso viver, que Deus quer mostrar o poder dele na minha vida. O apóstolo Paulo disse um dia: já 3 vezes eu orei e Deus não me escutou. E Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, para que o meu poder se aperfeiçoe na tua fraqueza. Para que os outros vejam, Paulo, que não é por quem você é, não é pelas tuas capacidades, não é pelas tuas forças, mas porque eu estou contigo, Paulo. Seja forte, seja corajoso, abra os teus olhos nesta noite. Fica de pé, por favor. E veja Deus mandando do céu o mesmo anjo que saiu ao encontro de Isaías. O problema de Isaías era outro. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo com fogo do céu e tocou a boca de Isaías, porque ele confessou qual era o próprio pecado. Ele disse: eu sou homem de lábios impuros. Ele precisava de uma mudança área. Mas a tua mudança nessa noite é necessária na área dos teus olhos espirituais, para que você possa enxergar o Senhor contigo. Ele não precisa fazer nada, porque Ele já fez tudo. É só os teus olhos se abrirem, você vai descansar, e você vai confiar, e você vai ver o sobrenatural acontecer com você. Levanta as suas mãos nessa noite e diga: Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero ver. Senhor, abre os meus olhos, porque eu preciso enxergar aquilo que eu não enxergo, aquilo que as mentiras do diabo tiraram de mim. A convicção, a fé que Tu estás comigo em toda e qualquer situação. Se você nessa noite deixar o anjo de Deus tocar os teus olhos, você sairá vencedor deste lugar. A tua vida, a tua alma será restaurada, e a alegria do Senhor tomará conta do teu coração. Você não precisa que Deus haja, Ele já agiu. Você não precisa que Ele faça, Ele já fez. Senhor, abre os olhos deles, para que eles possam chegar. Oh, aleluia. Oh, xarabarabaraçarabalacalahia. Quando tudo diz que não, Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele está contigo sempre.
Creia, não desespere. Nunca Ele está contigo. Nunca você está só. Aleluia, Espírito Santo nos visita, nos toca. Faça em nós, faça em nós, faça em nós. Ele não desiste. Ele não desiste nunca na tua vida. Creia. Ama. Júbilo a igreja. Júbilo a igreja. Júbilo a igreja. Ele está contigo. Aleluia. Aleluia. Oh, tu estás conosco, Jesus. Tu estás comigo todos os dias. Ele está contigo. Ele está com você. Ele não te deixa. Ele não te abandona. Oh, Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele te abra os teus olhos nessa noite. Abra os teus olhos nessa noite. Enxerga Ele. Enxerga Ele poderoso. Está no trono. Enxerga Ele contigo em todo e qualquer momento, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh! Cumpra na minha vida todo o teu desejo, todo o teu desejo. Ele te ama, Ele te ama, Ele está com você. Ele deu o melhor para a tua vida. Deixa essa verdade entrar no teu coração. Deixa essa verdade entrar na tua vida. Deixa essa verdade entrar e nunca mais sair. Agarra a verdade da palavra de Deus. Agarra a palavra de Deus. Ele te diz, Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou, Ele nunca se esqueceu da tua vida. Que o amor de Deus, que a graça de Deus, que a paz de Deus possa invadir o coração de você nesse momento. Você sinta, você que está neste lugar, você que está em casa, escuta a presença de Deus. Escuta Ele te abraçando, escuta Ele te tocando, escuta Ele te curando, escuta Ele. Que os seus olhos se abram nessa noite, que você o veja, você o sinta. Aleluia, 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 aleluia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Louva Ele nessa noite com a tua boca. Igreja de Deus, glorifica o Senhor nessa noite. Exalta o nome dEle, exalta, exalta, exalta. Aleluia, aleluia. Derrama poder neste lugar. Os olhos da igreja se abram. Que os meus olhos se abram, Jesus, para enxergar o teu poder, enxergar o teu amor, enxergar a tua graça. Tu estás presente todo dia, Jesus. Tu estás presente até o fim dos tempos, Senhor. Nunca nos deixa, nunca nos abandona. Muito obrigado, Espírito Santo. Que nós possamos voltar para as nossas casas nessa noite, felizes em saber que Tu és um Deus poderoso,
que Tu és um Deus sempre presente. Pai, que a nossa alma e o nosso coração saiam neste lugar, Pai, restaurados, avivados, confiantes no Senhor. Que nenhuma mentira possa nos prender, que nenhuma fortaleza possa se edificar na nossa mente, mas que sejam destruídos todos os pensamentos que se elevam acima do conhecimento do Senhor. Fica conosco, Jesus. Nos acompanha, nos guarda, nos proteja, esteja com a gente, no Teu santo nome. Amém? Amém. Louva a Deus nessa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus.